clubes contratam em cima de estatísticas dos jogadores. Os números são muito importantes. E são números que muitas vezes a gente nem consegue ter o acesso, são números muito específicos de questões técnicas, né, que os clubes fazem acompanhamento. Então, quando vão contratar um jogador, eles têm todos esses números. E tem o número temporada a temporada. Eles veem, por exemplo, algo que já está mais visível, de quantas partidas atuou no ano, de quantas partidas esteve disponível, quanto tempo ficou lesionado, qual é os últimos 3 anos, quanto tempo ele ficou lesionado, qual é o número de partidas em sequência que ele jogou. E aí depois tem aspectos técnicos, né, de velocidade, de intensidade, de chutes, enfim, desarmes. Todos esses números são avaliados quando eles vêm. O jogador que é contratado, eles estão sabendo o estágio em que ele está. Vou pegar, o que me estranha nisso aí, e que às vezes eu acho que mesmo quem vem de uma outra realidade comete lá os seus exageros, que é a questão, pegar 2 jogadores do Grêmio, que eram do Grêmio e que foram pro Bahia. Um não era propriedade do Grêmio, mas esteve aqui, que foi o Biel. O Bahia pagou um absurdo pelo Biel, que era o preço que o Fluminense queria e que o Grêmio não pagou, acertadamente. 10 milhões. Aí o Bahia pagou aquele dinheiro. E o Biel no Grêmio, ele não fez nada que fizesse dizer, olha, ele vale esse dinheiro que o Fluminense está pedindo pro Grêmio. O Biel no Grêmio, o desempenho dele tem que ter desvalorizado, teria de ter desvalorizado, não desvalorizou. E o outro é o Tassiano. O Tassiano eu vejo de maneira diferente. Se o Tassiano está indo valorizado pro Santos, o Tassiano do Bahia, ele fez mais, ele teve mais chance, ele fez mais do que no Grêmio. Aí eu acho uma coisa natural. O Tassiano, pra mim, é uma grande surpresa, assim, pelo valor que ele foi, né, taxado pra ir pro Santos. Como o Santos vai pagar, eu não sei, mas o valor dele é de 4,5 de euros. Pra mim é algo muito significativo, muito grande pro Sim, Tassiano. Mas tu concordas que o Tassiano que sai do Bahia é um Tassiano mais valorizado? Eu não tô acertando se o preço está adequado, mas é um Tassiano mais valorizado do que o que saiu do Grêmio. Rende pro Grêmio, inclusive, mais do que quando saiu. Exato. Está nessa porcentagem e acaba rendendo até mais. Mas o Tassiano também é uma coisa que eu fico me perguntando, o Rogério Ceni não quis aproveitar no Bahia? Mas ele até jogou bastante no Bahia. Não, ele era um jogador. Ah, não, tu diz pra ficar no Bahia? Pois é, né? Também tem isso. Mas ele, eu tô trabalhando com o que ele fez. É que o Rogério Ceni de vez em quando tem umas coisas meio estranhas, mas também, será que não é a necessidade de fazer negócio também? Né? Dessas empresas, de quem é gestor, o Bahia. Quer ver um cara que o Bahia levou? Ah, tudo bem, pô. Everton Ribeiro. Levou por um caminhão de dinheiro. Lembra que na época era o Inter ou o Grêmio? O Inter chegou a cogitar. Não deu nem pra se mexer no partidor. Não tinha como. E aí tocou adiante. E aí é cifra, né Zé? É a grana. Eu não sei quanto que ofereceu, mas deve ter sido um caminhão de dinheiro para ir pro Bahia. Foi o principal jogador do Bahia, conseguiu vaga de Libertadores depois de sei lá quanto tempo. E aí são as cifras. E aí é onde a gente entra naquela discussão. O Grêmio e o Inter tem bala na agulha para disputar com um caminhão de dinheiro para oferecer para esses caras. Eu acho que o Grêmio vai ter que... a gente não tem margem de erro. Se for oferecer um dinheiro pesado para algum jogador, vai ter que ser certeiro. E eu vejo o Cuéllar como um jogador de extrema necessidade no meio-campo do Grêmio hoje. Tendo o Cuéllar e o Vidia Sante, o Grêmio talvez tenha aí uma das melhores duplas de volantes do futebol brasileiro. Pra mim, ele ajeita o time do Grêmio. Claro, precisa de outras coisas. Precisa de lateral esquerdo, precisa de ponta, precisa de zagueiro, principalmente. Eu acho que 2 zagueiros. Mas, se tiver bala na agulha pra investir num jogador do tamanho do Cuéllar, pra mim, tem que investir. Com o Vidia Sante. Cuéllar e Vidia Sante. Eu também. De preferência com o Vidia Sante. Não gostaria do Vidia Sante saindo. Pra mim, foi um dos principais jogadores das últimas 3 temporadas. Pra pânico do Potter, eu acho que Cuéllar e Vidia Sante, o Cristaldo passa a ser um cara muito beneficiado. Ah, sim. Também. Passa a ser um cara muito beneficiado, daí podendo até achar uma posição diferente pra ele. E um outro jogador de meio campo ali que tu possa achar ou jogar com 3 atacantes. Eu acho que até dá uma certa tranquilidade e liberdade pro Cristaldo, tendo atrás dele o Cuéllar e também o Vidia Sante. O Cristaldo vai ter mais liberdade para jogar. Não, ele vai ter uma sustentação maior, mas ele vai precisar ser mais engajado no processo coletivo. Ele vai precisar ser mais meio campista do que meio atacante.
precisa recompor mais, precisa vir atrás, organizar mais o time do Grêmio, porque o cara que ele tinha nesse... E a gente pega o time do Vélez porque é o último time do Gustavo Quinteiros. Era o Cláudio Aquino, que foi eleito inclusive o craque do campeonato da temporada argentina, com 32 anos. E agora foi jogar no Paraguai, no Chile, foi jogar no Colo-Colo. O Cláudio Aquino era um meia clássico, o cara que fazia o time andar, que encontrava os espaços. O Cristaldo é muito bom finalizador, mas eu não vejo no Cristaldo, não sei se você talvez esteja errado, aquela característica do Matheus Pereira, do Alan Patrick, do meia, do cara que encontra o espaço. O Cristaldo é muito bom na chegada à frente. O arremate dele é absurdo, né? Por isso que eu acho que um outro homem de meio campo, eu tô voltando pro velho 4-4-2, né? Um outro homem de meio campo... Monsalve, de repente? Talvez. Não, ele vai jogar, Zé, com uma linha de 3. Ele vai jogar com os dois. Aí eu obrigaria o Cristaldo a ser mais Alan Patrick. E aí ele precisa. Ele joga com 2 extremas mais dinâmicos, mais velozes. Ele jogava com um cara muito dinâmico no Vélez, pela direita, o meia central, o Cláudio Aquino, e pela esquerda o garoto que é a grande revelação do futebol argentino, que era um cara que vinha muito mais pra dentro. Poderia ser ter o Monsalve? Poderia, mas pelo que o Grêmio está buscando de extremas, talvez ele pense num Grêmio com 2 extremas mesmo, com 2 jogadores mais de dinâmica, de velocidade, mais agressivos, mas ele pode compor, como o Renato fez num determinado momento isso, o Monsalve, o Cristaldo e um outro extrema. Quem tu acha que vai ser os pontas do Cristaldo do Quinteiros? Neste momento, Aravena. Um deles é o Aravena. É o que tem. E o Natan vai voltar na metade de fevereiro pro final. Né? O Natan vai ser prejudicado nesse ponto. Mas poderia ser, se o Natan se recuperar, Natan e Aravena. Não vejo nenhuma dúvida disso. Mas acredito que ele possa começar com Aravena e Monsalve. Natan, no caso, Natan Fernandes. O Fernandes. Não, Sim. Fernandes. Eu Tem 3, né? Com o Monsalve. É. Monsalve na ponta direita, no lugar do Primeiro Pablo. Natan que pode entrar no Grêmio, que eu acho que poderia ser testado, é o Natan zagueiro, Natan Felipe. Natan Felipe perdeu muito espaço ano passado, né? E eu não entendo, porque ele fez boas partidas, assim. Não sei se o Renato imaginava que não estava pronto, mas ele chegou a ser... Não chegou a ser relacionado para várias partidas. E o Pescador tá inteiraço. Vi na abertura ali da temporada, tá... Não me adianta tá bem, muito, tá, inteiraço. fisicamente tá bem, não tá lesionado. O Pescador voltou bem de férias, hein? Voltou muito bem de férias. Podia ser negociado nessa janela aí, mas é difícil alguém querer o Natan Pescador, né? Voltando um pouquinho ao Cuejar, né? O que a gente estranha, assim, isso já foi falado aqui na Rádio Gaúcha, é que os valores que ele estava negociando com o Corinthians há pouco tempo era 900 mil de salário, além de luvas, direitos de imagem, direitos econômicos, que isso chegaria a 2,5 milhões de reais. Quanto esse cara topou para vir para cá, para Porto Alegre, menos? Porque o que se fala é que com o Cuejar já tem uma conversa muito bem, se andou para trás, a história de ontem para hoje tem mais a ver com os árabes lá do que com o Cuejar. Mas o Cuejar tem isso, né? Ele acerta, o acerto com ele sempre acontece, e o obstáculo está nos árabes liberarem, né? Foi assim com o Inter, foi assim com o Corinthians. Me parece que agora tem um cenário um pouco diferente. Agora o clube quer reformular o grupo, o clube quer abrir espaço para estrangeiros. Talvez agora o Grêmio tenha uma facilidade para trazê-lo. Acho que agora é o momento. O Felipe Duarte trouxe essa informação de que precisa abrir uma vaga de estrangeiro, que o clube estaria convencendo, inclusive, ele chegou a conversar com o Cuejar para que ele mudasse de ares. Mas não foi essa expressão que o Felipe usou, mas que ele fosse negociado. E pra gente seria maravilhoso. Pro futebol brasileiro seria maravilhoso também. Eu acho que seria uma contratação, a principal do Grêmio, e talvez uma das principais do Brasil, se realmente concretizar.